Boa noite, nossos companheiros, amigos e irmãos interessados nos estudos do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje nós, como tema de estudo, nós consultamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, que trata das moradas celestiais, dos mundos habitados, porque dos fundamentos da religião espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Apenas para esclarecimento, nós diríamos que toda religião, toda filosofia, toda ciência, qualquer ramo do conhecimento humano tem as suas bases, os seus fundamentos. E o Espiritismo também tem os seus fundamentos. O primeiro fundamento é a existência de Deus, inteligência suprema do universo e causa primária de tudo e de todas as coisas. É Deus, o imperador do universo. A segunda base, ou segundo princípio do Espiritismo, é o espírito, a alma. A terceira base é a manifestação dos espíritos. Eles se manifestam, as almas dos mortos se manifestam para mostrar aos seus irmãos aqui da terra que não morreram e que Deus não mata seus filhos. Terceiro, a reencarnação, que é o perdão de Deus aos pecadores. O perdão de Deus aos seus filhos pecadores é através das reencarnações sucessivas. É princípio básico da doutrina espírita. Quarto, a lei de causa e efeito, a lei de retorno, a lei de ação e de reação, a lei de semear e colher depois, ligada à lei do karma, a lei que faz a exigência da cobrança dos crimes que os pecadores cometem. Quinto, a pluralidade dos mundos habitados. É o tema que nós entramos em estudo aqui em nosso programa Encontro com o Espiritismo. E aqui no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Essa afirmativa foi de Jesus naquela época, com os discípulos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, mostrando ele que a casa do Pai é um universo. Tem limite? Não. Porque se o universo tivesse limite, uma fronteira, depois daquele limite, daquela fronteira, o que seria? O universo também. Logo, na visão da ciência do Espiritismo, o universo é infinito. O universo não tem fronteiras. E até que Allan Kardec, no livro A Gênese, apenas como aditivo, não é? Ao programa de hoje, Allan Kardec diz que se viajássemos no espaço livre, com a velocidade não da luz, que é muito pouca, embora a velocidade da luz seja de 300 mil quilômetros por segundo, e a ciência confirma isto, o Espiritismo ensina e a ciência confirma. 300 mil quilômetros por segundo é a velocidade da luz no espaço livre. Mas Allan Kardec diz que se viajássemos no espaço livre,
com o pensamento, com a velocidade do pensamento, que ninguém sabe, quando viajassem bilhões e bilhões, e bote bilhões nisso, de anos no universo com a velocidade da luz, não conseguiríamos dar nem sequer um passo no espaço do universo. É uma classificação perfeitíssima essa do raciocínio de Allan Kardec, no livro A Gênese, mostrando que o universo não tem limites, não tem fronteira. Por isso que Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. As moradias são os planos espirituais, no depois da morte, na vida da eternidade, e os mundos materiais, como a Terra e outros infinitos que existem no espaço, espalhado. Porque o universo em si é um viveiro de mundos. E os mundos são viveiros de espíritos, criaturas de Deus. Essa é a classificação do Espiritismo. E Jesus ensinou naquela época: há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo do Evangelho que nós convidamos os interessados no Espiritismo para ler esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. E nesse capítulo, aproveitamos o ensejo, trata dos diferentes estados da alma depois da morte. Os umbrais, os planos acima dos umbrais, os planos mais elevados, os mundos fluídicos, os mundos etéreos, planos etéreos no mundo espiritual, e os umbrais, não é? Esses planos é o que a ciência hoje está estudando dentro da física quântica, que é a física top, a mais elevada, e ainda não significa nada. É uma criança ainda diante dos mistérios da natureza. Mas é o que ela diz, fala nesses mundos que são, segundo a física quântica, são mundos paralelos, mundos dentro de mundos, planos espirituais dentro de planos espirituais ao infinito. Por isso é que Jesus, com muita razão, ele diz: há muitas moradas na casa do meu Pai, se referindo aos mundos materiais, das galáxias espalhadas pelo universo e dos mundos dentro de mundos fluídicos, etéricos, na espiritualidade, na eternidade. E esse capítulo trata de diferentes categorias de mundos habitados. Destinação, o destino do planeta Terra, causas das misérias humanas. E nas instruções dos espíritos, nas mensagens que os espíritos dão, fala mundos inferiores e trata dos mundos superiores. Mundos de expiações e de prova, e a Terra é, no momento, um mundo de expiações e de prova. Mas já botou um pé em mundos regeneradores. Mundos regeneradores, que a Terra já colocou um pé. Progressão dos mundos, que os mundos progridem, se elevam. E o Espiritismo ensina que os mundos são como as criaturas humanas, os mundos materiais. Eles, como a Terra, eles se criam, nascem, vivem, morrem e são extintos. Esse instinto é que eles são transformados em mundos etéreos, em mundos fluídicos. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Estamos consultando aqui o nosso relógio, que ele é materialista. E Allan Kardec cita aqui nesse capítulo textos do Evangelho que são as palavras de Jesus, que ele dizia aos apóstolos: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, fortalecendo os apóstolos,
e credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, que é o universo. Se assim não fosse, quer dizer, se fosse uma mentira, Jesus teria dito naquela hora. Aí ele diz, se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para uma dessas moradas, o espaço, o universo, pois me vou para vos preparar o lugar, depois que me tenha ido, e que vos houver preparado o lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Falou da evolução dos espíritos, sobretudo dos apóstolos que o assistiam, eram os seus assessores naquela época, e dando a lição à humanidade do destino dos espíritos, que é a extrema evolução, se tornarem anjos, arcanjos, no espaço universal. Aí a moradia deles não é mais mundo material, é o próprio universo, é a moradia dos espíritos puros. Isso é o que Jesus está ensinando aqui em sua frase. Aí ele diz, a casa de meu Pai é o universo. Entra os ensinamentos de Allan Kardec. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles reencarnam, oferecem moradas correspondentes à evolução, ao adiantamento moral e intelectual dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, a interpretação de Kardec, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado feliz, venturoso ou desgraçado do espírito no depois da morte. As palavras de Jesus também se referem a essa parte. Conforme se ache este espírito depois da morte, mais ou menos depurado e desprendido dos laços da matéria, aqueles espíritos que já estão desprendidos da matéria, do apego da matéria que ficou aqui no mundo, das paixões, dos bens materiais, variarão ao infinito o meio em que ele, esse espírito, se encontre. O aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto alguns espíritos, depois da morte, não se pode afastar da esfera do mundo, das coisas materiais, dos apegos dele aqui na Terra, onde viveram, outros, um Chico Xavier, uma Madre Teresa de Calcutá, são palavras minhas, não de Kardec, acrescentando, um Francisco de Assis, e outros que viveram aqui na Terra, desligados, viveram na matéria, mas desligados. Outros se elevam depois da morte e percorrem o espaço livre e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados, viciados, erram nas trevas dos umbrais. Os espíritos que viveram aqui na Terra, os bem-aventurados, gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime da natureza no infinito. Finalmente, enquanto o mal, o espírito do mal, atormentado de remorso, de culpa, na consciência, de pesares, muitas vezes isolado no mundo espiritual, nos umbrais, nos baixos planos da espiritualidade, sem conforto, sem consolação, porque foram mal na terra, prejudicaram a humanidade, separado dos que constituíam
aqui na terra, objeto das suas afeições, dos seus amores, enquanto eles penam, sofrem horrivelmente sob o guante dos sofrimentos morais, um homem justo que passou pela terra, em convívio com aqueles a quem ama no depois da morte, porque se encontram os espíritos e formam família, ele frui as delícias de uma felicidade incomparável, mostrando Kardec os dois tipos de espíritos, os espíritos ainda apegados à terra, que foram maus, perversos aqui, carrascos da humanidade, verdugo da humanidade. Os mais elevados vão para planos superiores e lá formam famílias e recebem os familiares aqui da terra, enquanto esses ficam nos umbrais pesados, sem subirem a planos superiores. Aí Kardec encerra: também nisso, portanto, há muitas moradas, conforme Jesus ensinou, embora não limitadas, nem localizadas, mas em planos invisíveis, na espiritualidade maior. E então Allan Kardec aqui encerra o comentário dele, não é? Mas há outros comentários mais na frente acerca dessa passagem de Jesus no Evangelho, não é? Não se turbe, dizendo aos apóstolos, para nós também, para todos, não se turbe os vossos corações, dando fé aos apóstolos e dando fé a nós também. Crede em Deus. Jesus botou Deus em primeiro lugar. Crede em Deus e crede também em mim. Só com essa afirmativa de Jesus, elimina a Santíssima Trindade das igrejas, que dizem que Deus reencarnou, ou Deus encarnou no próprio Cristo. É a Santíssima Trindade. Deus, ou seja, Jesus, era a encarnação do próprio Deus e o Espírito Santo também. Mas Jesus aqui desmente. Ele diz: crede em Deus, separou. E crede também em mim, separou mais, mostrando que ele não era Deus, era filho de Deus, é filho de Deus. Aí ele diz: credes em Deus. E ele diz depois no Evangelho, em muitas partes: eu vim de Deus, volto para Deus. Separou, mostrando que ele era um e Deus é outro. Eu vim do Pai, volto para o Pai. Eu vim, a doutrina que eu ensino não é minha, é do Pai. O que o Pai quiser, eu também quero. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai não era dele. Ele separando, mostrando, em contrário à Santíssima Trindade das religiões, não é? Mostrando que ele era um e o Pai era outro. Ele era o diplomata do Pai aqui na terra. Eu vim do Pai, retorno para o Pai. É isso que Jesus nos ensina aqui no Evangelho. E então, meus prezados amigos, chegamos mais uma vez à conclusão do nosso trabalho. E aqui no capítulo mostra os mundos habitados, o destino da Terra, a diversidade de mundos, mundos primitivos, onde não tem habitação ainda, mundos onde a humanidade de lá ainda é homens primitivos. Depois surgem os homens da caverna, depois surgem o homem um pouco mais civilizado, mostrando a evolução dos seres. E cada um habitando no mundo segundo a sua evolução, segundo o seu adiantamento moral e espiritual, mostrando tudo aqui. Então nós convidamos as criaturas interessadas nesse tema
a estudar esse capítulo do Evangelho, se nunca consultaram o capítulo 3º, que trata da evolução dos seres, criação dos mundos, diferentes mundos materiais e mundos fluídicos, etéricos, que ninguém vê, que não são materiais, onde habitam os espíritos mais elevados. Porque o universo é um viveiro de mundos, viveiro de espíritos. Isso é o que o Espiritismo nos ensina. Muita paz para todos e retornaremos com encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos.